Pessoal, graça e paz. Vocês já observaram aqui no canal por várias vezes eu falando. Quando uma pessoa abraça uma determinada doutrina, essa pessoa também tem que abraçar as implicações lógicas que essa doutrina gera. Isso é o mínimo que a gente espera de uma pessoa intelectualmente honesta, né? Aqui nós temos o reverendo dizendo o seguinte, postagem recente. O ateu Fábio Porchat disse que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele fica. De fato, a Bíblia tem esse efeito no coração de quem já rejeitou a verdade. Aqui ele não explicou, mas segundo a doutrina que ele defende, o Fábio Porchat só é ateu porque Deus o predestinou para isso, e ele só rejeita a verdade bíblica porque Deus o predestinou para isso e quer assim, tá? Inclusive, esse reverendo, o qual em pessoa eu respeito demais, discordo da doutrina que ele defende, mas pessoalmente falando é uma pessoa que merece nosso respeito, recentemente disse que todos os nossos pecados são determinados por Deus, mas segundo ele a culpa continua sendo nossa. Ele não disse que as consequências dos nossos pecados são determinadas por Deus. Ele disse que todos os nossos pecados são determinados por Deus e, segundo ele, Deus faz isso de uma forma que a culpa continua sendo nossa. E aí ele recorre ao mistério, né? Tal como aqui ele vai dizer que o Fábio Porchat vai ser condenado porque é ateu, vai ser condenado por causa disso, daquilo outro. Foi Deus que fez ele ser assim, foi Deus que determinou isso. Ele não poderia fazer de forma diferente, mas a culpa dentro do que ele defende continua sendo do Fábio Porchat. E mais uma vez, ele recorreria aí ao mistério, certo? Continuando. Sufocou a consciência da existência de Deus e deliberadamente ignora todos os sinais da presença de Deus na natureza e dentro de si mesmo. Esse deliberadamente quer dizer que essa vontade, essa força, essa causa é gerada pela própria pessoa, né? No caso, quem ele está citando aqui. Só que esse deliberadamente vai contra a doutrina que ele defende. Porque ele não acredita nesse deliberadamente. Ele acredita no determinadamente, decretadamente, certo? Arbitrariamente causado por Deus. Ok? Daí existem as cambalhotas. Mas ele é um homem natural que nega a existência de Deus, que nega a vontade de Deus, porém, no entanto, contudo e todavia, se ele é um homem natural, pecador, foi porque Adão pecou, né? E a partir disso, a descendência passa a nascer contaminada. Só que, segundo ele, Adão pecou porque Deus decretou, porque Deus determinou. Você está conseguindo entender a colcha de retalhos? E se Deus decretou o pecado de Adão, então Deus esqueceu disso. E lá em Gênesis 3, no versículo 17, Deus ordenou. Deus não pediu, ele ordenou que Adão não comesse do fruto proibido. Ou seja, se ele decretou e ordenou contra o próprio decreto, então ele tem vontades conflitantes entre si. E nós sabemos que um Deus, um ser onisciente, não pode ter vontades conflitantes entre si. Caso contrário, deixa de ser onisciente. E se deixa de ser onisciente,
deixa de ser Deus? Porque a onisciência é um atributo irrevogável da divindade. Então vocês estão conseguindo compreender? Sempre que você abraça uma doutrina, lembre-se disso. Também é preciso abraçar as implicações lógicas que essa doutrina gera. Tá bom? Então, antes de abraçar qualquer doutrina por aí, estude as implicações lógicas que isso vai gerar. Tá bom? O reverendo em questão, repito, pessoa que eu respeito, só discordo da doutrina que ele defende, recentemente também disse que Deus só consegue prever aquilo que ele mesmo decreta. Ou seja, se amanhã uma criança vai ser, né, e Deus consegue prever isso, ele só consegue prever porque ele mesmo decretou. E aí, o mesmo reverendo disse que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Agora, veja as implicações lógicas. Se Deus só consegue prever aquilo que ele mesmo decreta, então Deus não decretou a queda para que Adão e Eva pudessem ter livre-arbítrio, tal como ele disse, que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Então, se Deus não decretou essa queda para que o casal pudesse ter livre-arbítrio, então Deus não podia prever essa queda. Porque, segundo ele, Deus só consegue prever aquilo que ele mesmo decreta. E se Deus não pôde prever a queda, então deixou de ser onisciente. E aí você pode perguntar, Harry, mas se ele preveu a queda, então por que ele permitiu? Porque ele não permitiu, ele foi contra a queda. A queda foi algo contra a vontade dele, por isso foi um pecado. Se ele tivesse concordado, permitido, não seria transgressão. Se não fosse transgressão, não seria pecado. Se não fosse pecado, a morte não teria entrado no mundo. É só questão de analisar as coisas, né? E ele continua. Como disse Jesus, para que vejam e não entendam, e para que ouçam e não compreendam. Isso aqui é uma sentença, é algo consequencial, certo? Tanto é que o próprio contexto mostra isso. Só que, geralmente, as pessoas que defendem essa doutrina, com todo respeito às pessoas, tá? Elas não gostam muito de contexto. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu já defendi total determinismo divino, dupla predestinação, faz tempo. Mas eu já defendi. E não foi fácil mudar de ideia. O orgulho, às vezes, é forte, né? E como disse o apóstolo Paulo, porque rejeitam a verdade, Deus lhe manda a operação do erro, para que creiam na mentira. Então você vê que é uma consequência. Eles rejeitam a verdade e, em consequência, Deus envia a operação do erro. Só que na doutrina que ele defende, que é a doutrina determinista, decretante, Deus predestina essas pessoas para rejeitarem a verdade, para não acreditarem na verdade, e pune essas pessoas com a operação do erro. Meu Deus do céu. É um direito dele, é um direito de qualquer um acreditar no que quiser. Eu respeito a liberdade das pessoas. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. O que eu estou dizendo aqui fica no campo argumentativo, no campo teológico, certo? Isso aqui não é nada pessoal. Se ler a Bíblia faz de Porchat mais ateu, ler a declaração dele me faz mais crente ainda. Né? Aí ele não explica que o Porchat, dentro da doutrina que ele acredita, só é ateu porque Deus decretou e nada que o Porchat fizer vai mudar isso. Ok? Recentemente, o mesmo reverendo também disse que os vasos de ira, as pessoas que vão para o inferno, que posteriormente, ocasionalmente, sei lá, enfim, serão condenadas ao inferno, lançadas no inferno, só irão porque Deus decretou, Deus as fez assim, Deus as preparou arbitrariamente para isso. Mas segundo ele, a culpa é das pessoas. Aí ele ignora
o contexto imediatamente anterior, o contexto interno, o conjunto do contexto, o contexto posterior e algumas implicações da etimologia. E aí ele afirma que o verbo ali está na voz passiva e tal, e cambalhotas, né? Pessoalmente falando, é uma pessoa que merece respeito. Mas eu discordo da doutrina que ele defende. E você tem total direito de discordar de mim, tá bom? Quero deixar isso bem claro. Não estou aqui para ser dono da verdade. Quem sou eu, né? A Bíblia tem a verdade, certo? Siga o nosso canal no Instagram, o link na descrição desse vídeo. Faça parte da nova turma em nosso curso de Teologia Biblista. Essa nova turma vai começar no dia 6 de abril de 2021, certo? Eu aguardo o seu contato. Os detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição aqui do vídeo. Na descrição também os links dos sites dos meus livros de teologia não denominacional, caso você queira adquirir. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima!